Olá, minha gente! Estou aqui para mais um vídeo e agora a gente vai falar sobre qual é a diferença das escolas de criança, tá? Que eu falo por causa de Thibaut, que tem 5 anos e 5 meses, então eu vou falar do que eu conheço, tá? Não vou falar de ensino médio, nem ensino fundamental, porque meu filho ainda não está nessa fase, ele está ainda no infantário. Então, infantário, né? E vou falar um pouco também de creche, essas coisas em Paris, tá? E Portugal, comparando com o Brasil, porque eu também tive a experiência do Brasil, porque toda vez que eu trago o Thibaut para cá, ele fica no The Kids, no Bessa, tá? Então, vamos lá. The Kids Place, no Bessa, tá certo? Então, vamos lá. Como é que funciona a escola na França? Na França, Thibaut estuda em escola pública, tá certo? Porque as escolas privadas são poucas que tem, principalmente para essa idade. E, assim, as escolas públicas são tão bem feitas, são tão, assim, elas têm uma performance tão boa que ninguém lá procura escola particular, entendeu? Geralmente as escolas particulares é assim, porque uma pessoa é muito católica, aí quer colocar a criança numa escola católica, ou porque a pessoa é muito rica, então ela tem medo da segurança da criança e coloca numa escola particular, entendeu? Ou também porque uma pessoa ela é estrangeira, e quer que a criança entre numa escola, que a comunidade nessa escola seja maior do país dela do que colocar numa escola francesa, entendeu? Porque às vezes tem escola, por exemplo, na França, tem escola particular de espanhol. Então tem muitos espanhóis inscritos nessa escola, entendeu? Então assim, aí a pessoa fica lá procurando escola particular, mas geralmente por esses contextos de religião ou contexto de querer colocar o filho numa escola que tem mais criança da mesma comunidade, entendeu? Ou seja, do mesmo país ou que fala a mesma língua. Ou também uma pessoa que é muito rica e que aí fica preocupado se a criança fica numa escola pública, aí procura uma escola particular, porque a razão só é essa, tá? Não tem outra razão para procurar escola particular lá na França. Então, Thibaut, ele tá na escola pública. E outro detalhe, a maioria dos presidentes que você vê na França, tá? Macron, Sarkozy, certo? São políticos, né, que fizeram escolas públicas e faculdades públicas, tá? Então, tem muitos presidentes, né, franceses que passaram pelo sistema público, porque é muito bom, gente, na França, entendeu? Então, mesmo sendo de família muito boa, passa pelo sistema público, entendeu? Então, é isso. Agora, vamos voltar pro contexto desse vídeo sobre escola de criança, comparar a escola da França com a escola de Portugal e com a escola do Brasil, tá? A escola da França é a pública, tá? A escola de Portugal, ela foi particular e a escola do Brasil foi particular. Então, na escola de Portugal, eu coloquei Thibaut na escola, no infantário miúdo, tá? Em Porto, em Amarante, a cidade de Amarante, que é uma escola particular com sistema voltado para o sistema Montessori, de educação. E aqui no Brasil, eu coloquei Thibaut num The Kids Place, aqui no Bessa, entendeu? Uma escola muito familiar, com pessoas muito competentes, entendeu? Que é a segunda vez que eu venho para o Brasil e é a segunda vez que meu filho fica lá integral, de tanta confiança que eu tenho dessa equipe, tá certo? E também da qualidade da pedagogia deles, tá? E aí eu tenho como comparar essas 3 escolas para vocês, tá certo? Então, Thibaut, o que eu acho de ruim comparando, assim, das 3 escolas, qual é a melhor para você, Tamara? Olha, eu fico na dúvida entre o The Kids e a Portugal, o miúdo, porque as 2 escolas, Thibaut foi muito feliz, entendeu? A diferença do The Kids para o miúdo é que lá é um sistema de educação Montessori, que o The Kids, o The Kids, ele não pratica a 100%, entendeu? Eles usam as atividades seguindo essa metodologia, mas não é uma escola voltada 100% para o sistema, pela educação, né, a pedagogia Montessori. E já o miúdo, que é a escola portuguesa onde o Thibaut ficou, é justamente voltada para isso. Então, todas as atividades que eles fazem lá como é que eu posso falar para vocês? É com materiais da natureza, entendeu? Sementes, madeira e todo esse movimento, entendeu? E assim, o miúdo, ele era uma escola muito grande, então tinha muito jardim, muito espaço para as crianças brincar. Mas assim, eu fico na dúvida, gente, porque tanto o The Kids Place como o miúdo, The Kids Place no Brasil, no Bessa, né, em João Pessoa, como o miúdo. Então, como eu falei para vocês, né, o The Kids, eles não utilizam a metodologia Montessori
a 100%, não é uma escola voltada a 100% à metodologia Montessori, mas o The Kids, ele tem mais uma pegada socio-interacionista, entendeu? Então é isso que o The Kids Place privilegia dentro do sistema educacional deles. Já o miúdo, né, a escola portuguesa, o infantário português, como eu disse para vocês, é o sistema Montessori. Então são duas vertentes, duas metodologias, gente, que é muito bom para as crianças. Então, eu fico assim, eu vou dizer para vocês que é empatado. Se eu tivesse que desempatar o The Kids do miúdo, no sentido só de estrutura, porque como o miúdo, ela tem muito jardim, ela tem muito espaço, tem muita coisa, muito, como é que se diz? Tem muito espaço mesmo para as crianças brincar, diferente do The Kids Place, que é uma coisa mais cozy, como diz a história, entendeu? Eu poderia dizer que seria essa a diferença, mas as duas escolas, eu estou muito satisfeita com o Thibaut. Ele saiu dessas duas escolas sempre, vamos dizer, ele saiu evoluído dessas duas escolas, tanto quando ele está no The Kids, quando ele ele entra um Thibaut e sai outro Thibaut, e a mesma coisa é no miúdo, ele entrou um Thibaut e saiu outro, entendeu? Então eu fico muito satisfeita com o resultado dessas duas escolas. Ah, mas e a francesa, a pública? Ela é ruim porque ela é pública? Não, gente, ela é perfeita, é uma escola que tem muita qualidade. As crianças na idade de Thibaut já tá lendo, gente, já sabe as sílabas, entendeu? Com 5 anos lá, entendeu? Thibaut, em Portugal, como ele fez o infantário 4 em Portugal, ele não aprendeu a ler lá, porque, como eu disse para você, a pegada lá é a pegada Montessori, então é toda outra pegada educacional, metodológica. E já na França, as crianças da idade de Thibaut, os coleguinhas dele, né, já sabe ler, já conhece as sílabas, entendeu? Já está escrevendo o nome completo. Então, isso eu tentei ver aqui no Brasil, né, com a The Kids Place, para me ajudar a fazer Thibaut ler, para ele já chegar na França lendo alguma coisa, mas não deu, porque 2 meses, gente, é muito pouco, entendeu? Então, fica complicado. Mas ele ele aprendeu bastante coisa, mas não o suficiente para ler. Tá entendendo? E aí tem a questão também das línguas, né? Que vocês sabem que Thibaut é uma criança bilíngue, então fica um pouco complicado em relação aos sons, né? Das sílabas e os sons das letras, que às vezes ele fica um pouco desencontrado, entendeu? Então é isso. Mas fora isso, eu não tenho do que se queixar, porque a França, a metodologia deles é uma metodologia muito tradicional e eles têm muita performance, tá? O que eu não gosto das escolas da França é que não tem esse lado socio-interacionista que o The Kids tem, e não tem esse lado Montessori, tá? Que o miúdo tem. É uma escola muito voltada a realmente o aprendizado, o ensino, e as crianças, eu tenho a impressão que assim, tá, para vocês terem ideia, é como se fosse um infantário militar. Tá entendendo? Por exemplo, eu recebi uma reclamação da diretora francesa, porque quando eu fui deixar Thibaut no outro dia, ela reclamou comigo porque Thibaut foi pedir desculpa a uma coleguinha e ele abraçou essa coleguinha. Abraçou, gente, pedindo desculpa. Ele abraçou porque as portuguesas ensinaram ele isso, né? Que ele passou 1 ano em Portugal. A professora ensinou ele, quando não quisesse pedir desculpa a uma coleguinha, um coleguinho, que ele abraçasse e pedisse desculpa. Então, ele fez esse ritual, que foi o que ele aprendeu em Portugal. Ele abraçou a coleguinha francesa e pediu desculpa. E aí, a diretora me ligou dizendo que, Tâmara, ele não pode, Thibaut não pode abraçar os coleguinhas, entendeu? Tem que ficar, como eu posso falar para você, não pode abraçar, não pode tocar. Então, o problema da França é isso, essa zona de conforto aqui, você não pode entrar nessa zona de conforto, entendeu? Então, você pede desculpa, você diz merci, você tá entendendo? Mas nada de abraçar, nada de beijar, nada de contato humano. É isso que eu tenho a me queixar da escola francesa, entendeu? Independente que ela seja pública ou particular, tá? Esse é cultural, é do país, tá? Então é isso que eu tenho de me queixar da escola francesa. Agora, em relação ao ensino, é perfeito, tá, gente? Então, é isso que eu tenho para dizer. Então, se você é uma mãe que está indo para Portugal ou para a França e está preocupada com a escola, não se preocupe, que o seu filho vai ser muito bem acolhido pelas escolas, vai aprender, não vai ficar por baixo do Brasil, porque eu sei que o Brasil tem excelentes escolas, entendeu? Não vai ficar por baixo, mas vocês têm que levar em conta a cultura do país, entendeu? Certos países, como no caso da França, evita muito o contato humano, tá? De abraçar, de pegar
pegar na mão, entendeu? É muito evitado esse tipo de contato humano e desde criança, tá? Não é uma coisa só de adulto, é desde criança. Você é mãe de uma criança de 5 anos, de uma criança que está no infantário, vocês têm que entender que vocês têm que respeitar a cultura do país que vocês vão, tá? A gente é brasileiro? É. Mas se a gente quer só viver na nossa cultura, com a nossa ideologia, a gente tem que ficar no Brasil. A gente não pode ir para um país como a França, ou ir para um país como Portugal, ou ir para um país como a Alemanha e exigir que as pessoas aceitem a nossa cultura, que aceitem o nosso modo de vida, ou que aceitem a nossa maneira de viver ou de educar nossos filhos. Não, tá? A diretora chamou a minha atenção, eu agradeci que ela me chamou a minha atenção, disse que eu ia tentar corrigir isso do meu filho, mas expliquei para ela que isso ele aprendeu na escola portuguesa, tá entendendo? E que assim, isso vai ser com o tempo, tá? Porque é uma criança de 5 anos que você não pode chegar para ele e dizer assim, olha filho, você não pode abraçar e nem tocar nas suas coleguinhas, ele não vai entender, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que ir aos poucos, e isso é cultural, tá gente? Então, isso não importa se é uma escola particular ou privada, ou pública, francesa, isso é uma questão de cultura. Tanto em uma como na outra vai ser igual, tá? Você ia ser chamada pela diretora do mesmo jeito. Então é isso que eu quero dizer para você. Em Portugal, é assim, tem muita escola, como eu disse para você, católica, com muita pedagogia diferente. E aí é só vocês encontrarem a escola que mais se encaixa na sua visão de vida, no tipo de educação que você quer dar para os seus filhos. Mas eu acho que em relação ao Brasil, as escolas fora do Brasil, os infantários fora do Brasil, não fica abaixo. Agora, eu estou dizendo assim, em relação a Portugal, gente, e a França, tá? Porque eu não vou falar de outros países, porque eu não conheço, que eu nunca morei. Então, meu filho só estudou nesses 2 países, tá? França e Portugal. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Um abraço, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações e... como é que se chama? De dar o like e de me seguir nas redes sociais. Tchau!